A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Estamos aí dando prosseguimento aos estudos desse quarto trimestre de 2022, onde estamos estudando o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias do livro de Ezequiel. E hoje vamos a estudar a lição de número 5, que tem aí como título Contra os falsos profetas. O texto áureo da lição se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. A verdade prática da lição destaca que os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. Então, queridos, esta lição tem aí como finalidade, destacar que há falsos profetas que contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas aí no coração do seu povo. Isso, na verdade, trata-se aí de uma artimanha de Satanás para desestabilizar a confiança do povo em Deus e provocar aí uma confusão, na mente dos mais simples, para que não compreendam aí a vontade do Senhor. E lá nos dias do profeta Ezequiel, a palavra advinda dos verdadeiros profetas estava ali continuamente em conflito com as mentiras proferidas por estes falsos profetas. O surgimento ali de um grande número de falsos profetas se devia aí justamente à desastrosa liderança que ocupava os cargos ali de importância no reino. A corrupção havia tomado completamente a cúpula política e também a cúpula religiosa da nação israelita, de modo ali que muitos falsos profetas surgiram como uma forma de manipular o povo, para que rejeitassem ali a ideia de que haveria um juízo divino iminente e que viria também a castigar aquele povo. Outra característica da mensagem anunciada pelos falsos profetas era a falta de confronto contra o pecado e a idolatria. Isso então gerava no povo, queridos, uma falsa segurança de que Deus era tolerante quanto às suas práticas idólatras e de rebeldia com relação às leis de Deus. Havia uma falsa promessa de paz e também uma falsa promessa de livramento que alimentava ali no coração do povo a falta de temor e a decadência espiritual. O profeta Ezequiel, dessa vez, tem aí uma mensagem direcionada aos falsos profetas, que faziam o povo aí a desviar-se do Senhor para não se arrependerem de seus pecados. E a mensagem anunciada por Ezequiel era bem direta, como está lá no versículo 8, deste capítulo de número 13, que é o tema aqui dessa lição, Ele diz: Eu sou contra vós. O próprio Deus declara que estava se posicionando para fazer cessar do meio do seu povo toda a palavra mentirosa proferida por aqueles falsos profetas. E semelhantemente, queridos, nos dias atuais, a igreja também se depara muitas vezes com pregações que não confrontam o pecado e com lideranças que permitem aí práticas contrárias aos valores do reino de Deus. O comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal menciona, queridos, que hoje há falsos profetas na igreja que ensinam ser possível ter a vida eterna em Cristo e, ao mesmo tempo, viver aí na prática da imoralidade, do homossexualismo, da feitiçaria ou de qualquer outro tipo de abominação. O apóstolo Paulo também previne que o crente não deve se deixar enganar por mentiras, pois o que
tais coisas praticam não terão herança no reino de Deus. Então, queridos, nestes dias difíceis, a igreja então carece de profetas, né, que tenham compromisso com o evangelho e possam ser aí usados por Deus para trazer aí uma mensagem genuína de arrependimento ao coração dos crentes, para que vivam a verdade bíblica. O texto bíblico, queridos, a leitura bíblica em classe, que serve como base da lição de hoje, se encontra lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 13, do versículo 1 ao 10. Então, se você não tem a lição em mãos e quer acompanhar esse estudo bíblico, faça a leitura na sua Bíblia, Ezequiel, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 10. A introdução da nossa lição diz assim: depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, com seus príncipes e o próprio rei de Judá, Ezequiel se dirige agora contra os falsos profetas. Foi um longo e doloroso combate contra esses inimigos de Deus, dos profetas verdadeiros e da nação. O desafio maior para Jeremias, na cidade de Jerusalém, e para Ezequiel, na Babilônia, era o fato de esses embusteiros estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que havia se apostatado. Aqui, queridos, embusteiro significa aquele que usa de mentiras, impostor, né? Então, aqueles profetas impostores estavam ali conseguindo influenciar o povo a que continuassem em sua vida de pecado, e principalmente porque falavam o que o povo queria ouvir. E ainda, né, queridos, eram apoiados pela classe dominante da nação, conforme veremos aqui mais adiante nesta lição. O ponto 1 da nossa lição, sobre os profetas. A função dos profetas era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés, ao passo que os sacerdotes apresentavam o povo a Deus. Os falsos profetas, pelo contrário, tinham a função de contrapor os profetas de Javé e desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. Então, queridos, a função ali do verdadeiro profeta, né, era transmitir no lugar, né, o próprio Deus, né, as palavras ali que o Pai havia ordenado que se falasse, né. Então, o profeta era o porta-voz, ou seja, alguém que tem ali a autoridade de representar a outra pessoa. E no caso aqui dos profetas de Deus, né, eles então representavam o próprio Deus aqui na terra. E vale lembrar, queridos, que como a função do profeta é falar no lugar de Deus, o Pai pode usar aí profetas para anunciar aí acontecimentos em qualquer lugar no espaço. Ou seja, o nosso Deus não está limitado ao hoje. Pois para Deus, queridos, 1000 anos é como se fosse um dia, e um dia como 1000 anos, significando que o tempo para Deus é muito diferente do tempo humano. Então, com isso, para que Deus ali revele aos seus profetas acontecimentos que ocorrerão num futuro longínquo, não há nenhuma dificuldade. E essa questão aí de prever o futuro, né, que muita gente fala, está incluída aí no ministério profético. Pois, segundo o profeta Daniel, Deus é o que tem poder para revelar o oculto e o escondido, sendo que o tempo, queridos, não representa nenhuma barreira para Deus. O ponto 2 aqui da lição fala sobre os falsos profetas em Ezequiel, né? Os falsos profetas, queridos, profetizar ali falsamente era crime em Israel, sob pena ali de morte conforme a lei de Moisés. E Israel já havia experimentado ali os falsos profetas e os opositores a obras de Deus. O engano produzido pelos falsos profetas não era então um assunto novo, né? Moisés já tinha tratado do assunto ao falar ali com os filhos de Israel. Os falsos profetas, então, eram aqueles que prediziam paz, prosperidade e segurança para o povo,
quando esse ali achava-se em pecado diante de Deus. Há numerosas referências no Antigo Testamento, queridos, com relação aos falsos profetas. Um espírito mentiroso achava-se na boca deles. Então até o Senhor Jesus, o apóstolo Pedro também, advertiu a respeito disso. E essa trágica realidade também estava presente no ministério do profeta Ezequiel. Tanto Jeremias, como Ezequiel denunciaram e enfrentaram ali a atuação dos falsos profetas, que ainda estavam presentes naqueles dias. Mesmo eles estando ali num tempo de grande sofrimento, desviando a muitos ali da verdadeira mensagem divina. Os falsos profetas criaram ali na época uma falsa segurança nos judeus em Jerusalém, promovendo-lhes ali paz e livramentos falsos. Só que na realidade, queridos, isso só aconteceria quando eles se voltassem para as leis de Deus e abandonassem as rebeldias, as idolatrias e as profanações. Infelizmente, muitos ali seguiam mensagens que não chamavam ao arrependimento, mas procuravam tranquilizar o povo e mantê-los em suas práticas pecaminosas. E entre as muitas infelicidades, que visitaram ali o povo nesses trágicos dias, estavam então os falsos profetas, que eram homens sem convicções religiosas, apenas desejando ali agradar aos que dominavam, constituíam-se ali em entraves aos verdadeiros enviados de Deus. E o livro do profeta Ezequiel, então, compõe-se de 5 oráculos, ou curtos discursos a respeito da obra danosa dos falsos profetas, que vai de Ezequiel capítulo 12 até o Ezequiel capítulo 14. Havia até um provérbio entre eles que dizia assim: prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. Que era o mesmo que dizer: vamos ver se o que diz o profeta vai sair certo. E contra tal provérbio vem a palavra do Senhor: farei cessar esse provérbio e já não se servirão dele em Israel. Que está lá em Ezequiel capítulo 12, versículo 2. O ponto 3 da nossa lição fala aqui sobre a geração das mensagens falsas, Diz aqui a lição: Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus, como Zedequias, filho de Quenaana. Mas a febre da crença em mentiras e em falsas profecias é semelhante ao interesse e à busca com avidez espantosa pelas mensagens falsas na atualidade. Queridos, desde o início da humanidade, há aí uma tentativa de enganar as pessoas com mensagens que anunciam uma mentira como se fosse verdade e procuram então semear dúvidas quanto ao que o Criador falou. E tal realidade sempre acompanhou a história do povo de Deus, como apontado pelo profeta Ezequiel. Deus repudia essas práticas, queridos, e se mostra aí contra todos os que usam de engano. Tanto o reino do norte como o reino do sul desprezaram ali os profetas de Deus, que Deus tinha enviado para chamar o povo ao arrependimento. Também não aceitaram a palavra de Deus, que ordenava que se submetessem ao cativeiro, pois o mesmo era para uma disciplina imposta pelo Senhor como parte do plano no processo de restauração do seu povo. Então as profecias, queridos, podem vir ali de 3 fontes: de Deus, da mente humana ou do diabo. E obviamente, queridos, nem toda profecia vem de Deus. Ou então o apóstolo João não teria escrito, Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Que está escrito em 1 João 4:1. Mas, queridos, há alguns princípios bíblicos para sabermos aí
se uma profecia é verdadeira ou se ela é falsa. Vejamos então aí como identificar uma verdadeira profecia, né? Primeiro, o propósito da profecia, queridos, deve edificar, deve exortar e deve confortar. Edificar, queridos, é melhorar ou fortalecer. Exortar é encorajar e confortar é consolar. Também a profecia, queridos, deve estar aí de acordo com a palavra de Deus. Todas as verdadeiras profecias, queridos, vêm do Espírito Santo, que é o autor da Bíblia Sagrada. Então, qualquer mensagem que não se coadune com a Bíblia deve ser rejeitada. Se uma profecia se cumprir e promover a desobediência contra Deus ou a sua palavra, não é uma profecia verdadeira. Também, queridos, se uma profecia contém aí predições que não se realizam, essa profecia é falsa. Qualquer profecia que se cumpre, mas não glorifica a Deus, ela não é verdadeira. O Senhor Deus, queridos, advertiu o povo em Deuteronômio 18:22, ao dizer, né? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Então não tenhas temor dele. A verdadeira profecia também, queridos, produz liberdade e não escravidão. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele disse: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Romanos 8:15. Então, queridos, qualquer forma de controle sobre outra pessoa por intimidação, manipulação ou domínio não vem de Deus. A conclusão da lição diz assim: o apóstolo Pedro deixa claro que onde há o verdadeiro, há também o falso, como aconteceu em Israel entre os profetas. E isso haveria de acontecer também na igreja. O boato é a propagação de uma notícia infundada, não oficial e de fonte desconhecida. O contexto mostra que divulgar informação enganosa é associação com o ímpio para se tornar falsa testemunha. Mesmo as coisas triviais do dia a dia podem terminar na justiça, pois elas destroem a reputação de qualquer pessoa. Então, queridos, assim como havia falsos profetas na época de Ezequiel, que diziam às pessoas coisas que Deus não havia falado, há o mesmo tipo hoje em dia. Na sua falsidade, eles ensinam rebelião contra a palavra verdadeira de Deus. Na sua interpretação errada da palavra de Deus, eles caminham para a condenação, levando juntos aqueles que acreditam nos seus falsos ensinamentos. Portanto, queridos, tenhamos cautela e sejamos vigilantes. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.